Muito bom dia, senhor presidente, os nobres colegas que compõem a mesa, os vereadores, vereadoras, servidores da casa, a imprensa, todos presentes. Hoje, o motivo que faz eu vir a essa tribuna é para comentar. São 3 assuntos, e o primeiro, senhor presidente, é sobre um requerimento que eu protocolei na presidência, que trata sobre a necessidade de um parecer da nossa Procuradoria Jurídica a respeito da possibilidade de membros da mesa diretora exercerem o papel de liderança de governo ou mesmo líder da oposição. Essa minha preocupação é dada pela forma como já iniciamos os trabalhos. Nós vamos discutir aqui matérias importantes. Hoje, por exemplo, vão ser analisados vetos do Executivo. E me preocupou a ausência da mensagem do Executivo dizendo quem é o líder aqui nessa casa. O vereador Júlio César não está presente, até gostaria que tivesse, que era o líder da legislatura passada e nessa legislatura é o vice-presidente da mesa. E pela forma como o vereador Júlio tem muito bem aqui defendendo o Executivo, mas ele era o líder da legislatura passada. E pelo que eu sei, as lideranças não transpassam para próximas legislaturas. E até o momento, o Executivo Municipal não encaminhou nenhuma mensagem determinando, informando quem é o líder do prefeito aqui nessa casa. Assim como também parece-me que não temos também definido o líder da oposição. E isso preocupa, presidente, senhor presidente, exatamente para equilibrar esse jogo democrático. Tenho visto que muitas vezes o vereador, então, líder do prefeito, ao mesmo tempo em que ele faz as defesas do Executivo, encaminha matérias, encaminha votação, e isso desequilibra verdadeiramente o jogo democrático. É como se nós estivéssemos em um julgamento, onde o vereador é o juiz, é o promotor e é o advogado de defesa. E resta aos vereadores o papel de réu. Imagina, está num julgamento em que tem essa desproporcionalidade do jogo democrático. Por isso, protocolei, senhor presidente, esse documento. Eu peço que aprecie, encaminhe a nossa Procuradoria, porque procurando também no nosso regimento interno, a gente percebeu que ele é omisso quando se trata dessa questão. E quando tem essa omissão do nosso regimento, o próprio regimento diz que nós devemos buscar essas informações, esse calço jurídico, no regimento da Assembleia. E no regimento da Assembleia, no seu artigo 127, no parágrafo 5º, diz, para elucidar essa questão, que membros da mesa diretora na Assembleia não podem ocupar cargos de líder e vice-líder do Executivo. E se não tivesse no regimento da Assembleia, nós deveríamos procurar o regimento da Câmara Federal. Então, portanto, senhor presidente, mesa diretora, solicito que faça essa análise desse requerimento para pacificar essa questão e dar equilíbrio aqui no jogo democrático, aqui da Câmara. Um outro assunto na ordem do dia, que eu fiz a consulta, vai ter aqui a discussão de vários vetos encaminhados pelo Executivo,
e andei olhando os projetos que foram vetados. Isso já me causou uma preocupação, porque eu já apresentei 12 projetos aqui, né? E essa legislatura tem trabalhado tanto, apresentou tantos projetos, e me preocupou esses vetos, porque é algo que pode acontecer no futuro bem próximo também com os nossos projetos que a gente está apresentando, né? E eu vou pegar como exemplo aqui alguns projetos que, por exemplo, apresentado pelo vereador Bruno Pérez. O vereador Bruno Pérez não está ali? Vereador, parabéns pelos seus projetos. E eu vou citar aqui um projeto seu que dispõe sobre a prioridade do idoso na marcação de consultas, procedimentos, exames, agendamento, reconsulta no município de Boa Vista, né? E foi vetado na sua integralidade, né, por razão de inconstitucionalidade e ofensa ao interesse público. Ora, seria vergonhoso, né, dizer que é uma ofensa ao interesse público um projeto que cuida dos nossos idosos. De um projeto, por exemplo, que dá garantia, como o próprio Estatuto do Idoso dá, dizer que é uma ofensa ao interesse público. É só um exemplo de projetos como esse, apresentado pelo vereador, que é da base da prefeitura, que são vetados porque não atende, segundo as suas perspectivas, o interesse público. Ora, não é dessa maneira, né? A gestão, cuidar de Boa Vista tem que ser feita de forma compartilhada, ouvindo o legislativo, que é o vereador político mais próximo da população. E nesse ouvir da população é que nós traduzimos esse sentimento, esses desejos, esses sonhos das pessoas em projetos. E tanto que nós lutamos para convencer os pares, aprovar os projetos, e sumariamente esses projetos são vetados. Eu tenho estudado tanto essas questões e tenho visto a quantidade de projetos belíssimos, vereador Djalma, que são vetados. Porque um vereador que às vezes torce o nariz para o executivo, não gosta do vereador e é vetado. E aí usa como pano de fundo que é incondicional, que não atende interesse público, de forma subjetiva, né, não levando em conta o esforço e o trabalho dos vereadores. Eu disse aqui na sessão passada, de terça-feira, né, a necessidade dos vereadores se unirem, né, e de proteger o trabalho aqui de cada um. Eu vou estar aqui... Uma parte, né, vereador Marcelo, uma parte... A parte, vereador Ítalo Otávio. Primeiro, um bom dia a Vossa Excelência, obrigado pelo tempo, perdoe pela voz, vejo que o seu discurso, ele preza tanto, como já vi em outros momentos, a independência do poder, a força do poder legislativo, né, e eu comungo muito com isso. Né, anteriormente, não que haja aqui uma regra aonde o que você apresentou, você não pode ser convencido de que você pode retirar ou diminuir, mas houve aqui, Marcelo, por vezes, e os vereadores que retornaram a essa casa vão se lembrar bem, de vereadores que apresentavam projetos, defendiam projetos e que depois eles chegavam vetados, uma mensagem de veto do prefeito da nossa capital, e os vereadores pediam para manutenção do veto, perdendo todo aquele brilho e todo aquele trabalho que eles fizeram anteriormente na defesa da montagem e a confecção daquele projeto. Entendo que podemos retroagir em todos os momentos de nossa vida, mas também é descortês por parte de colegas a gente diminuir, vereadora Gel, um trabalho que Vossa Excelência possa ter feito baseado num projeto legal, um projeto constitucional, um projeto que dá representatividade, e aí nós vereadores discutimos, passou pelas comissões, foi aprovado, e o prefeito às vezes vai lá e veta o projeto. E nós chegamos aqui de forma muito descortês e secreta, mantemos o veto
sem ter um alinhamento com Vossa Excelência, e quando eu coloco a senhora, eu estou me referindo a todos os colegas vereadores. Então, eu acho que sua fala, vereador Marcelo, ela norteia muito os indicativos dos trabalhos que nós teremos aqui dentro da Câmara Municipal. Nós vemos batendo na tecla dessa independência, mas de forma harmônica. Então, é por isso que sua fala, ela vem muito a calhar, ela vem muito e com muito impacto e com muita força, porque eu nunca e jamais irei desrespeitar o trabalho de algum vereador aqui a ponto de dizer, olha, eu vou votar contra, mas apresente uma indicação. Olha, eu votei contra o seu projeto, mas isso daí é uma indicação. É a mesma coisa que está chamando um colega vereador de menos inteligente, talvez, do que você. Eu acho que aqui, enquanto vereadores, nós temos sim que sermos aliados, amigos, entender, por muitas vezes, os debates com os projetos do Executivo e o orçamento do Executivo, haverá divergências de ideias, mas às vezes ir contra um projeto tão bem elaborado, tão estudado por um vereador, para mim, e aí eu estou colocando somente a minha opinião, obrigado, é incoerente. Obrigado, vereador Marcelo. Obrigado, vereador Ítalo. É disso que estamos falando realmente. Esse esforço, né, de quanto o vereador trabalha, né, se debruça sobre determinada matéria para apresentar um projeto, gera um custo de oportunidade para cada um, e ele apresenta aqui aprovado e muitas vezes retorna para essa casa com um carimbo gigante de veto. Portanto, só isso que eu tenho dito é para conscientizá-los, né, da importância que tem o papel do vereador de ser o legítimo representante da nossa gente. É um grande desafio quebrar esse paradigma aqui, vereador Tiago, nessa casa, de não ser tratada aqui, aprovada aqui a toque de caixas, né, os interesses, né, do Executivo, sem levar em conta também o trabalho árduo que é praticado por cada um vereador e vereadora aqui nessa casa. Eu vejo, né, pelo tempo que está esse grupo político no Executivo, né, já há muitos anos, e quando você está muito tempo numa casa, acaba adquirindo naturalmente um sentimento de posse, um sentimento de dono. E esse sentimento de dono, ele não pode ferir, né, as relações democráticas, as relações com outras casas, com outros segmentos, né, que fazem a nossa cidade. E a Câmara Municipal tem esse papel fundamental, né, de representar a nossa terra, de representar a nossa gente e apresentar matérias que venham ao encontro da nossa população. Uma parte, vereador Marcelo. Concedido. Vereador Marcelo, parabéns pela iniciativa, parabéns pelas palavras, comungo com meu colega Ítalo Otávio ali, até porque nessa casa a gente está representando o povo, uma vez que a gente se debruça sobre um projeto de lei, estuda e bota para votação aqui, cada um com suas causas. Então, se você pegasse aí, vereador Marcelo, os defensores da educação, tem eu, você, o Saraiva, o próprio Ítalo, mas só 4 e a gente não consegue, né? Eu sou defensor da saúde, mas eu sozinho também não consigo. Então, acaba que se não existir, Ítalo, essa união da gente aqui dentro em relação aos nossos projetos, onde a gente, com certeza, quando bota para votação, a gente estudou muito e viu a viabilidade ou não, tem que ser apoiado, Ítalo, mesmo que venha com a questão do veto do Executivo. É claro que sempre vão existir as duas partes, a discussão acontece para isso, mas que a gente possa se respeitar e que a gente possa aqui apoiar a iniciativa um do outro, independente da base que a gente seja. Parabéns, Marcelo. Obrigado, vereador. E para finalizar, também um outro assunto, cumprimentar aqui os nossos amigos da nossa guarda municipal, todos aqui, e parabenizar também o vereador Bruno Pérez, que apresentou uma proposta ontem, vi pelas redes sociais, em que altera, em que muda o nome da nossa guarda municipal para Polícia Municipal, Polícia Civil Municipal, enfim. É uma matéria que foi pacificada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal e criou em todo o Brasil essa preocupação e oportunidade para legitimar o trabalho da guarda, que na verdade, né, são polícia também. E pensando nisso, já conversei agora recentemente com os vereadores,
peguei 8 assinaturas, senhor presidente, né, inclusive do vereador Bruno Pérez, que agradeço, para a gente fazer uma proposta de emenda à lei orgânica para legitimar essa alteração que foi feita, aliás, essa pacificação que foi feita pelo Supremo Tribunal Federal e dar atribuições respeitadas, inclusive policiamento ostensivo, comunitário, respeitando as atribuições dos demais órgãos de segurança pública, que é previsto no artigo 144 da Constituição. E também, né, alterando, né, dando prazo para o Executivo encaminhar, né, a essa Câmara, no prazo de 90 dias, um projeto de lei que dispunha sobre a alteração da Lei 10.012, de 27 de dezembro de 2007, que é o regime jurídico da nossa Guarda, instituindo as normas de segurança urbana e policiamento ostensivo comunitário, criando os corredores de policiamento urbano, pontos sensíveis estatísticos municipais e a doutrina de uso progressivo e proporcional da força, e a criação de um programa de policiamento destinado à promoção de soluções tecnológicas inovadoras, visando o aprimoramento da segurança pública municipal, a exemplo do Estado de São Paulo, das cidades inteligentes, Smart Cities, e já utilizam essa ferramenta como forma também de auxiliar os nossos bravos policiais civis metropolitanos. Era isso, senhor presidente.